Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, vou trabalhar o componente de língua portuguesa, lembrando que nesta unidade nós estamos falando sobre o fato do mundo ter regras. E a gente já conversou bastante sobre isso e conversamos principalmente sobre a diferença entre direitos e deveres. E falamos uma coisa muito importante, né? Que direitos e deveres, eles andam juntinhos. E quem estabelece o direito, onde está estabelecido o direito e os deveres do cidadão, das crianças, das mulheres, né, dos idosos, está lá no livro maior, que é a Constituição do país, né? No nosso caso, a Constituição brasileira. E cada país tem a sua Constituição, que é um conjunto de regras, de normas, né? E é ali que está dizendo o que é o nosso direito e também o que é nosso dever como cidadão. Que direito não existe sem dever. E para o dever existir, tem que ter um objetivo, que é o direito, tá bom? Então vamos ver lá no nosso livro, no nosso material, o que nós vamos conversar hoje. Então, falando ainda sobre os direitos e deveres das crianças, que a gente já viu que vem lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é algo bem maior, né? E de lá é que saem outros documentos, a Declaração Universal das Crianças, e aí então dessa Declaração Universal das Crianças nós vamos ter documentos, né, que vão defender esses direitos das crianças e que lá vai constar qual é o direito da criança e também qual é o dever. Porque será que criança tem só direito? Não, crianças também têm deveres, que não são os mesmos deveres dos adultos, mas que também existem, né? Então, esses documentos que existem, eles vêm para mostrar isso, para que nós conheçamos quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres. E ali, ó, temos nossas garantias e obrigações. Quais direitos você acha que a criança tem? Escreva um deles no espaço abaixo. Quais direitos vocês acham que as crianças têm? Toda criança tem direito a ter uma família, toda criança tem direito à alimentação, toda criança tem direito à escola, né, a ter educação, a ter uma escola, a ir para a escola. Toda criança tem direito a ter assistência médica e social. Olha só, esses são alguns dos direitos, né? Toda criança tem direito de brincar. É um direito da criança o brincar, sabia? É um direito. Então, as crianças têm muitos direitos. Talvez valha aí uma pesquisinha, né? Para saber exatamente quais são esses direitos, mas eu já falei aqui alguns, né? E você pode registrar aí, então, no Conversa Vem, quais direitos você acha que uma criança tem. Desses que eu falei e outros que você imagina, né? Porque é o que você acha, né? Não é o que é o que você acha. E aí você escreve aqui, qual será que é um direito que a criança tem que está aí na sua cabecinha e fervilhando? Escreve ali para nós. E aí nós vamos começar hoje, mas não vamos terminar hoje, mas vamos começar hoje, a leitura desse quadrinho da Turma da Mônica, que vai falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente chama de ECA, é uma sigla, né? ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é esse estatuto, professora? Esse estatuto vem de dentro da... Lembra que eu falei? Tem lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aí tem a Declaração Universal das Crianças, não é isso? Dos direitos da criança, que está contemplado, do qual a nossa Constituição brasileira tem contemplado, e aí desses documentos sai então um outro documento que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai falar exatamente o que a criança pode, o que o adolescente pode, o que a criança não pode, o que o adolescente não pode, qual é o direito que ele tem, qual é o dever que ele tem que cumprir, tudo isso está nesse documento. E aí o Maurício de Souza, né, que é o criador da Turma da Mônica, fez uma história em quadrinho para ficar mais fácil da gente entender esses direitos e esses deveres, né? Porque não existe direito sem dever, certo? Então vamos ver como é que o nosso organizador do material didático abre essa sessão. Quais são os direitos das crianças? Lá em cima vocês colocaram aqueles que vocês acham, mas agora nós vamos descobrir quais são de fato. Em nosso país existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que define os direitos das crianças e dos adolescentes que vivem no Brasil.
Então, esse documento, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um documento brasileiro que vale aqui dentro do nosso país. Fora do nosso país, num país vizinho, num país do outro lado do oceano, de outro continente, são outras regras, são outras leis, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver o que a Turma da Mônica tem a dizer sobre isso. Então, o título, né, dessa história que nós vamos ler é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos ver lá. Diz assim: Cebolinha, Cascão, o Franjinha te chamou o Franjinha te chamou para uma reunião também? Chamou. A nós também, ó, vai chegando ali os outros personagens, a nós também, ele chamou para uma reunião. Será que algum super plano contra a Mônica? Oi, turma! Olha lá quem tá chegando, né? A Mônica e a Magali. E aí o Cebolinha fala, acho que não. Pessoal, que bom que vocês vieram. Franjinha, olha lá, né? Eles animados com Franjinha. É o seguinte, eu ganhei uma coisa muito importante. Que queria dividir com todos vocês. E se for doce, eu aceito, diz a Magali, né? Que tá sempre preocupada com a comida, né? Ó, se for doce, eu aceito. Aí o outro, quieta, Magali. O que é, Franjinha? Ó, com uma carinha enfesada, né? O que é? E aí o outro personagem ali com um ponto de interrogação, também fazendo perguntas. Então vamos analisar essa história, né? Então os personagens, eles vão chegando, vejam que cada um vem de um lugar, e eles vêm chegando por quê? Onde eles vão? O que eles vão fazer? O que aconteceu? O Franjinha convocou uma reunião, né? Ele convocou, ele convidou, ele chamou os colegas para uma reunião. E daí cada um tá vindo lá do seu lugar, né? Para essa reunião. E cada um vem com uma ideia sobre a reunião, né? Veja lá o Cebolinha, né? Perguntando, o Cascão perguntando, será que há alguma reunião para a gente planejar alguma coisa contra a Mônica, né? Mas aí eles veem a Mônica chegando, né? Acho que não é isso, né? Aí a Magali ali, olha, se for doce eu quero, né? Porque o que o Franjinha diz? O Franjinha diz que ele ganhou algo muito importante e que ele quer dividir com os colegas, que ele quer que os colegas saibam o que é esse algo importante que ele recebeu. E aí a Magali só pensa em comida, então ela diz, olha, se for doce, eu tô dentro, né? Eu quero. E aí o outro lá diz, o que é, Franjinha? Quer dizer, você vai falar, fala logo, né? O que está acontecendo? E aí o Franjinha pega e tira lá e mostra para eles esse livro, né? E olha a expressão dele. Como que é a expressão dele? É uma expressão triste, uma expressão chateada, uma expressão cansada ou uma expressão alegre? Uma expressão de alguém que está ansioso para contar, né? Porque é algo muito importante. Então ele está bem animado aqui, né? E ele diz, olha, o que eu tenho aqui então é o quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E todo mundo fica ali, ó, com aquela cara assim de espanto, pensando, do que será que ele está falando? O que será que é esse Estatuto da Criança e do Adolescente? De onde será que ele tirou isso? Não é? Então vamos ver. Olha lá. Aí a Mônica diz, estatuto? O que é isso? E a Magali, já vi que não é de comer. Quer dizer, a Magali já ficou desanimada ali, né? Tipo, já vi que não é comida, já vi que não é de comer. Puxa. E aí o Franjinha fala, calma, eu explico, né? Então ele vai começar a explicar para os colegas o que é esse estatuto. Por que ele é importante? Onde que ele surge? Para que ele serve? Tudo isso o Franjinha vai explicar. E ele começa dizendo assim, ó. Estatuto é um conjunto de regras. Lembram que o título da nossa unidade é O Mundo Tem Regras. Então, o estatuto é um conjunto de regras, que são as leis. Essas regras são leis. E está previsto na Constituição de 1988,
Lembram que nas nossas conversas eu falei que cada país tem a sua Constituição? E que a Constituição do país é o quê? É um conjunto de regras, de normas, de leis que dizem o que é ser um cidadão, que dizem quais são os direitos, quais são os deveres desse cidadão e que estabelecem essas regras para quê? Para que a população brasileira viva em uma sociedade mais justa, em uma sociedade mais harmônica, né? Onde as pessoas não possam fazer só o que elas querem, mas elas têm que fazer aquilo que precisa ser feito, que é para um bem maior, né? Que é para o bem do outro, para o bem de um número maior de pessoas, não é verdade? Então ele está falando que o Estatuto é um conjunto de regras. É um conjunto de regras que são as leis. E da onde que vêm essas leis? Da onde que vêm essas regras que estão ali no Estatuto? Olha lá, que está previsto na Constituição de 1988. Então, no ano de 1988, vocês não eram nascidos, mas eu já era. Foi o ano em que foi redigida a última Constituição. Então, de 1988 para agora, não existiu nenhuma outra Constituição escrita no país. A última é de 88. Mas com essa nós já tivemos 7 constituições. Essa é a 7ª Constituição. Desde que o Brasil se tornou um país livre, né? Ele teve que construir a sua própria Constituição. Então, desde essa época até agora, nós já tivemos 7 constituições e essa é a última. No artigo 227, para defender os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, ele está dizendo o quê? Que lá na Constituição, que é aquele conjunto maior de regras e normas do país, existe um artigo, quer dizer, uma frase que está lá, que prevê a criação, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com que objetivo? Defender os direitos das crianças e dos adolescentes. É para isso que serve, né, esse estatuto, para que a criança e o adolescente sejam preservados, sejam poupados, sejam cuidados, tá bom? E aí ele continua, ó. E é ele que garante as facilidades e as oportunidades para que nós cresçamos com liberdade e respeito. Olha que importante isso. Para que nós possamos com liberdade e respeito, é ele que vai garantir isso. É ele quem vai facilitar e oportunizar que isso aconteça, né? Por exemplo, o Estatuto prevê que as crianças não podem sofrer agressões físicas por parte dos seus cuidadores, né? Sejam os pais, sejam os professores, sejam os avós, os tios, os vizinhos, enfim, não interessa, né? A criança, ela não pode sofrer não pode sofrer maus tratos. Aonde que isso está escrito? Onde que está escrito isso? Está escrito lá no Estatuto, né? E aí, se alguém proporciona maus tratos a essa criança, né? Se alguém não cuida dela corretamente, se alguém negligencia a saúde dela ou negligencia a educação dela, essa pessoa, ela é chamada a responder por isso, porque é considerado um crime, né? Negligenciar a vida de uma criança. E a vida da criança não é só o viver, mas é o alimentar-se, é o brincar, né? É o ter direito a um nome, a uma família, ter onde morar. Tudo isso é direito da criança e está previsto aonde? Lá nesse estatuto. Vocês compreenderam o que é um estatuto, então? Veja, um estatuto é um conjunto de regras. E da onde que surge o estatuto? Da onde que nasce o estatuto? Desse documento maior que é a Constituição, no nosso caso, a Constituição brasileira. Estão gostando da história? Bacana essa história, né? Vocês querem saber como que essa história termina? Então, para isso, nós temos que nos encontrar num próximo momento para a gente descobrir o que mais o Franjinha tem para falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e para a gente saber como é que essa história termina, tá bom? Um grande abraço, espero vocês então no nosso próximo encontro para a gente continuar esse assunto. Até lá, tchau, tchau!